Olá a todos, eu sou o professor Olavo, coordenador do projeto Astrovale, e hoje temos a mostra, né, que o professor Eduardo gravou caseiramente do setup que ele tem para a aquisição de astrofotografias. Na última semana a gente realizou uma entrevista com ele, no entanto, devido a problemas técnicos de internet e problemas locais, não pudemos realizar a captura da foto propriamente dita. Então hoje ele vai realizar uma gravação caseira, onde ele mostra todo o processo. Após a vinheta. Olá, boa noite. Eduardo aqui. Ontem, na nossa tentativa de fazer uma live, né, mostrando um pouco aqui a minha rotina de trabalho do observatório, eu tive um problema com o meu computador, né, que ele travou durante o processo, e, enfim, foi algo até relativamente sério, eu não consegui mais usar meu computador depois disso, mas de ontem para hoje eu tive fazendo uma manutenção nele, troquei alguns modos de memória, desconectei alguns periféricos que estavam nele, que eu não estava usando. Parece que hoje ele tá estável o suficiente para a gente tentar novamente, né? Então, o que eu vou tentar fazer hoje é mostrar um pouco do meu fluxo de trabalho aqui no observatório, né? Como é que eu inicio, ligo o telescópio, estabeleço a comunicação com o telescópio, faço o apontamento para o alvo, faço o foco, uso o plate solve, faço autoguiagem, enfim, todos os passos necessários para o início da aquisição de uma astrofotografia, tá certo? Então, eu vou começar por apresentar, né, o meu setup, descrever quais os equipamentos que eu tenho, como é que eles estão conectados. Vou então ligar os equipamentos que já estão ali com o teto do observatório aberto para estabelecer o equilíbrio térmico do espelho, principalmente do espelho, porque do contrário, né, se o telescópio não tiver em equilíbrio térmico, aquelas correntes de ar, que o calor, a diferença de calor entre o espelho e o meio externo, as correntes de ar que vão ocorrer dentro do tubo, né, do telescópio, vão acabar degradando a imagem. Então, para que isso não aconteça, a gente, eu normalmente eu abro o teto do observatório meia hora, uma hora antes de eu começar a fotografar, para que o telescópio, quando eu comece, ele esteja em equilíbrio térmico com o ambiente, tá certo? Hoje está bastante frio aqui, deve estar fazendo aí uns 8 graus, e eu vou tentar agora me conectar aqui nessa mesma live aqui pelo celular, né? Então, para isso eu vou desligar aqui um pouco o áudio, e vou tentar me conectar com o celular para eu poder mostrar para vocês, então, o equipamento, tá certo? Então, eu vou fechar o áudio aqui dessa conexão aqui do computador e vou tentar acessar a live do celular, tá? Só um segundo. Bom, então, pessoal, a gente vai estar entrando aqui no observatório. Vou abrir aqui a porta, mostrar para vocês. Aqui é o meu setup, né, meu conjunto. Ele é constituído de uma montagem equatorial. Essa montagem equatorial é a Astrophysics Mach 1 GTO, é uma montagem equatorial
germânica, né? Ela tem uma caixa de controle aqui, né? Uma espécie de CPU. Nós temos aqui o telescópio principal, né? O telescópio de imagem. Acho que dá para ver ali o espelho, né? Do telescópio principal. Esse telescópio principal é um Ritchie-Chrétien, o tubo dele é de fibra de carbono, ele tem uma estabilidade térmica muito boa, esse telescópio. Vou me afastar um pouco mais aqui para mostrar o setup todo, né? Então a gente tem o telescópio principal, que é um Ritchie-Chrétien de 8 polegadas, o telescópio de guiagem, que está preso num dovetail padrão Vixen, que está em cima do telescópio principal, é um refrator de 80 milímetros. A câmara de guiagem, a gente tem aqui acoplado ao telescópio principal uma roda de filtros e a câmera principal, que é um ATIC 314, uma câmera CCD monocromática, né? Então essa roda de filtros, ela tem os filtros de luminância, os filtros vermelho, verde, azul, e eu tenho também nela alguns filtros de banda estreita, né? Como os filtros de hidrogênio, enxofre e oxigênio. Bom, o que eu vou fazer agora, eu vou ligar, né, os equipamentos. Então, vou agora colocar aqui o cabo de força. Bom, liguei o cabo de força que alimenta praticamente tudo, inclusive a minha montagem. Então a montagem foi ligada, a alimentação de força para CCD foi ligada, a alimentação de força para a roda de filtros foi ligada, e agora eu vou ligar aqui o hub USB, no qual estão ligados todos esses periféricos. A montagem, a câmara de guiagem e a câmera principal. Bom, tendo ligado todo o equipamento aqui, né, eu vou agora para a sala de controle, ali para o computador, e aí eu volto a falar com vocês de lá, tá certo? Então, a partir de agora, eu vou compartilhar a tela do meu computador principal com vocês, para a gente ver como é que a gente estabelece a comunicação com a montagem, como que a gente vai fazer o apontamento do telescópio e como é que a gente vai iniciar a captura das imagens, tá bom? Então, estou voltando aqui. Vou desconectar aqui um pouco desse celular. Ok, pessoal. Então, eu já liguei todos os equipamentos, né? E agora eu vou então compartilhar a tela do meu computador com vocês e vou começar o processo de controle do telescópio, né? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é tentar estabelecer a comunicação com a montagem equatorial, porque é a partir dessa comunicação que nós vamos poder apontar o telescópio para a região do céu de interesse, né? Então, o software que eu uso para controle da minha montagem é o software APCC, é o Astrophysics Command Center. Esse software, ele veio com a própria montagem, né? A versão, digamos assim, mais básica desse software, ele vem com a montagem quando você compra a montagem, né? Então, aqui eu tenho que a minha montagem está com a porta primária com 6, né? A conexão é através de um conversor de porta serial para USB, né? Então, a comunicação lá na montagem é serial, a comunicação com o computador é USB. Então, eu vou clicar aqui em Connect e ver se a conexão vai ser estabelecida. Bom, aqui eu tenho os dados do meu observatório, né? Observatório, a latitude e a longitude está aqui do meu observatório.
e eu vou clicar aqui em Initialize, né, para inicializar a minha montagem. Bom, a montagem está inicializada, né? Eu vou criar aqui algumas portas virtuais para os outros programas poderem comunicar com a minha montagem também. E aqui a gente visualiza, né, nesse gráficozinho aqui, para onde o telescópio está apontado, né? Ele está apontado para o norte, que é a posição de estacionamento dele, né? É a posição em que normalmente ele fica dentro do observatório, tá certo? Então, bom, estamos conectados com a montagem. Podemos, então, movimentar o telescópio e apontar ele para onde a gente precisa. Eu vou, por enquanto, só abrir aqui essa janela aqui dessa visualização em 3D, né, do telescópio, que a gente vai ter uma ideia um pouco melhor de para onde o telescópio está apontado no momento e também para onde ele vai apontar durante as movimentações, os comandos de go-to que eu vou colocar. Então, essa é a posição que eu estou observando o telescópio nesse momento, né? O telescópio está à minha frente e ele está com a barra de contrapeso paralela ao chão, com o tubo óptico apontando para o norte. Tá certo? Então, eu vou minimizar essa janela, vou manter isso daqui. E agora eu vou abrir o software, um outro software, que é o Astrophotography Tool, né? Esse software é o software que eu vou usar para fazer a captura, né, das imagens. Então, é nele que eu vou acionar a minha câmera de imagem. Certo? Bom, o primeiro passo aqui no software, que normalmente eu realizo, é acionar o resfriamento do sensor da minha câmera, né? Essas câmeras astronômicas, elas são refrigeradas, né? E aqui eu posso, então, refrigerar ela. Normalmente eu refrigero ela até menos 10 graus Celsius, né? Então, ela vai resfriando, né, o sensor de 1 em 1 grau até atingir menos 10. No momento, ela está numa temperatura, o sensor da minha câmera, a 13,5 graus. Está aqui 13,5 graus. E aí ele vai atingir menos 10 graus. Então, vou inicializar aqui o resfriamento, né, do sensor da câmera de imagem, da câmera principal. E, enquanto isso, eu vou estabelecer a conexão com o telescópio, né? Ou seja, eu vou estabelecer a conexão desse software, Astrophotography Tool, com o driver que controla o telescópio, né? Porque vai ser a partir desse software que eu vou fazer o apontamento do telescópio. Então, aqui eu vou conectar o telescópio, ele vai abrir aqui o driver ASCOM, né? O ASCOM é um padrão de comunicação muito utilizado em astronomia, né? E é através desse driver que todos os softwares que eventualmente precisem enviar comandos para a minha montagem vão fazê-lo, né? Então, esse é o driver ASCOM. Eu vou minimizar ele aqui. E eu vou conectar aqui também a minha roda de filtros, né? Então, quando eu conecto a minha roda de filtros, ele já me diz que eu estou na posição do filtro 1, né? O filtro 1 é o meu filtro de luminância, tá certo? Bom, enquanto a gente está fazendo aqui a refrigeração do sensor, né, já estabelecidas as conexões com o computador e com a roda de filtros, eu vou abrir agora, vou minimizar um pouquinho aqui esse software, e vou abrir aqui o meu programa planetário que eu uso, que é o Cartas do Céu. Bom, nesse programa, nós podemos visualizar o céu dessa noite, né? E assim, observar a posição dos objetos que a gente está querendo fotografar, escolher estrelas, né, próximo do campo do objeto-alvo, para a gente confirmar o foco, né, do telescópio, e, eventualmente, pegar as coordenadas do objeto de interesse para, a partir do APT, a gente fazer, dar o comando de go-to, ou seja, o comando de apontamento do telescópio, que vocês vão ver que é um apontamento iterativo, ou seja, um apontamento que utiliza uma técnica chamada plate solve, ou seja, ele aponta o telescópio, faz uma fotografia do objeto
daquela região do céu para onde o telescópio foi apontado e compara, né, a fotografia com catálogos, né, de estrelas para verificar se o apontamento foi ou não bem sucedido. Se o apontamento não tiver deixado o objeto-alvo, seja ele a estrela ou a nebulosa que a gente estiver querendo movimentar o telescópio, se o objeto não estiver exatamente no centro do campo, ele sozinho vê qual foi a diferença, o erro de apontamento do telescópio, né? Ele calcula o erro de apontamento do telescópio baseado na comparação do campo fotografado e dos catálogos, e aí ele emite um novo comando de movimentação do telescópio, tira uma nova imagem para verificar se o objeto de interesse foi centralizado no campo. E isso acontece até que o objeto seja centralizado dentro de uma tolerância que você mesmo configura, essa tolerância em pixels, né? Você fala, eu quero centralizar o meu objeto com uma tolerância de mais ou menos 5 pixels, 10 pixels, 20 pixels, depende muito da resolução da sua imagem, da escala de placa da sua imagem, tá? Essa tolerância. Bom, então, o objeto que a gente vai estar tentando fotografar é a nebulosa da Trifida M20, né? Então, eu posso localizar esse objeto aqui no meu céu, buscando esse objeto, né? E o objeto, a gente pode verificar, né? Aqui é o sul, o polo sul celeste está por aqui, né? Aqui eu tenho o oeste, aqui eu tenho o meu leste, né? Então, M20 já está aqui, está bem alta já no céu, né? É um objeto que está na constelação de Sagitário, bem aqui no centro da Via Láctea. Então, o que nós vamos fazer é escolher uma estrela próxima aqui, porque eu quero mandar o telescópio para essa estrela para eu confirmar se o meu foco, né, está ok. Então, normalmente a gente faz foco utilizando estrelas, né? E aí o que a gente tende a fazer? Eu uso, para fazer o foco, uma máscara de Bahtinov, né? Essa máscara de Bahtinov é uma espécie de grade plástica que eu coloco na frente do tubo do telescópio, e essa grade plástica cria um padrão de difração na estrela, e é através desse padrão de difração que eu vou fazer o foco, como a gente vai ver, tá certo? Então, M20 está aqui, eu vou dar um zoom aqui nessa região do céu, né? Então, aqui nós temos M20, e eu vou pegar uma estrela aqui, uma estrela razoavelmente brilhante, né? Talvez essa daqui, ó, Lambda do Sagitário, né? Então, aqui eu tenho a estrela Lambda do Sagitário, as informações dessa estrela, eu tenho aqui as coordenadas, né, J2000 para essa estrela, coordenadas em ascensão reta e declinação, e é através dessas coordenadas que eu vou apontar o telescópio para esse local aí no céu, né, para essa ascensão reta e para essa declinação. Se tudo der certo, o programa, né, o PointCraft, que é a ferramenta do APT que faz esse apontamento do telescópio, vai de forma interativa centralizar essa estrela no meu campo de visão, e aí eu vou poder checar o foco, que é o primeiro passo, né, desse fluxo de trabalho que eu estou mostrando aqui para vocês, tá certo? Então, eu vou agora voltar aqui para o programa APT, né? Vou entrar aqui no PointCraft, né, que é essa ferramenta de Plate Solve que eu uso para fazer o apontamento do telescópio. E aqui a gente tem, logo aqui embaixo, né, o comando goTo++, né? Então, goTo++ é um comando de goTo. O que é um comando de goTo? É um comando para movimentação do telescópio para uma determinada posição. Só que esse comando de goTo, ele usa, né, a conveniência da ferramenta de Plate Solve para verificar que o telescópio está apontado precisamente para as coordenadas requeridas, né? E quais são as coordenadas requeridas? São as coordenadas da estrela que eu escolhi para fazer foco, tá certo? Então, nós vamos copiar essas coordenadas para cá, para o programa, né? A coordenada é 18 horas, 2,27 minutos, 2,58 segundos de ascensão reta.
E a coordenada em declinação é menos 25 graus, 25 minutos e 25 segundos. Vamos só confirmar, né? Conferir aqui, 18, 27, 58 e menos 25, 25, 22, na verdade, né? Então, eu errei aqui, 22. Bom, confirmadas, então, as coordenadas, eu vou dar o comando de GoTo. O que vai acontecer a partir desse comando de GoTo? Bom, o telescópio vai se movimentar em direção a essa estrela. Quando ele acreditar, quando a minha montagem achar que ela chegou até essa estrela, que apontou o telescópio para essa estrela, ele vai fazer uma foto, né, daquela região do céu e vai iniciar o processo de plate solve, ou seja, ele vai tentar fazer o solve da imagem, ele vai tentar solucionar aquela imagem. O que significa isso? Ele vai comparar o padrão de estrelas daquela imagem com catálogos que estão baixados aqui no meu computador para verificar se o telescópio está, de fato, apontado para a estrela. Se ele estiver com um erro de apontamento, ou seja, se a estrela estiver um pouco deslocada do centro da imagem, ou talvez nem esteja no campo, ele vai emitir um novo comando de GoTo para, de forma iterativa, centralizar a imagem. Nós vamos observar que quando eu der o comando de GoTo++, aqui nessa janela, nessa visão 3D, o telescópio vai começar a se movimentar. Então, vou fazer isso agora. O telescópio, vocês podem observar que ele começa a se movimentar, né? Ele vai girar, ele está apontado para o norte, e ele vai girar e voltar-se para o sul, e do sul ele vai virar um pouco e apontar aqui para o leste, tá certo? Eu vou afastar aqui um pouquinho essa janela, para a gente visualizar, é aqui que a imagem vai ser baixada, né? E aqui que a gente vai poder visualizar a imagem que ele vai fazer da região do céu que está a estrela que nós escolhemos, né? Que é a lambda do Sagitário, não é isso? Acho que foi, lambda do Sagitário. Vou afastar aqui. Estrela lambda de Sagitário. Então, vamos voltar aqui para o APT e esperar, então, a imagem, né? Para a gente visualizar e acompanhar. Então, aqui, a gente tem a janela de status do programa, né? Ela lê slewing. Slewing significa se movimentando, né? Então, ele está se movimentando, o telescópio. Quando ele parar de se movimentar, provavelmente a mensagem que vai aparecer aqui é imaging, né? Capturando, fazendo a imagem. Então, tá lá. Ele parou agora, né? Então, essa mensagem aqui vai mudar. Vocês vejam que ela está em C. E agora ela vai começar a fazer a captura, né? Então, olha lá. 1, 2 segundos, 3 segundos, 5, 8 segundos são. E aí a gente pode visualizar que a estrela parece já estar aí no campo, né? Mas ele vai emitir um comando para centralizar realmente a estrela aqui no centro da imagem, tá certo? Então, ele já mandou um segundo comando e já está fazendo uma nova captura para verificar se a estrela finalmente se moveu aqui para o centro do campo. Pronto, né? Provavelmente a estrela está centralizada, né? Então, a gente pode ver aí, né, que a estrela aparece centralizada no campo de visão do telescópio. Então, vocês vejam que esse é um processo extremamente conveniente, né, para a gente navegar aí pelo céu, porque você não precisa colocar o olho numa buscadora, né, numa mira telescópica e movimentar o telescópio utilizando essa mira telescópica. Não. Aqui, o processo de apontamento do telescópio ele é completamente automatizado através dessa ferramenta de GoTo, tá certo? Bom, o que eu faria agora? Agora eu preciso fazer o foco, né? Checar se essa estrela realmente está bem focalizada, né? Se não tem
algum desvio aí no foco, né? Antes da gente poder capturar o nosso objeto, fazer fotos do nosso objeto, é bom a gente checar, né, se o telescópio está bem focado, né, bem focalizado. Então, agora, pessoal, eu vou sair aqui um pouquinho e vou colocar essa máscara de BAT9 lá na boca do tubo do telescópio, tá? E aí a gente vai fazer uma nova foto e a gente vai ver como que essa máscara de BAT9, ela muda o padrão da estrela, né? A imagem da estrela, porque ela cria um padrão de difração que facilita a confirmação do foco, como eu vou mostrar para vocês, tá? Então, só um momento enquanto eu coloco lá a máscara de BAT9. Bom, voltei aqui, pessoal. Já subi ali na escada, né? Acessei a boca do tubo do telescópio e coloquei a máscara de BAT9 lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma imagem com tempo de exposição um pouco menor, né? Talvez aí uns 2 segundos. E nós vamos verificar a imagem da estrela, né? E vocês vão ver o padrão. Veja, é isso que eu me referia, né? Então, vocês veem que aquela máscara de BAT9, ela criou essas espículas, né, de difração aqui, ó. E vocês vejam que essa espícula, ela é basicamente um X e uma linha que atravessa o meio desse X. Quando essa linha que vocês estão vendo aqui, que atravessa aqui, esse X, né, bissecta que essas duas linhas ao meio, quando essa linha, ela está exatamente equidistante dessa perna do X e dessa perna do X, a gente está em foco perfeito, tá? O Astrophotography Tool, esse software, ele tem aqui uma ferramenta chamada de BAT9 Aid. BAT9 é o nome dessa máscara, né? Máscara de BAT9. E esse BAT9 Aid, ou auxiliar de BAT9, ele vai quantificar, né, exatamente o quão fora esse padrão de difração está do centro, né? Então, eu clico aqui em recalcular, né? E aí a gente pode ver que a distância ao foco está em 0,34. Vejam que eu tenho essas duas linhas vermelhas aqui, né? Esse X, que é formado pelas linhas vermelhas, e eu tenho a barra verde. E a barra verde, pessoal, ela tem que estar equidistante das barrinhas vermelhas. Aqui na ampliação, dá para a gente visualizar que ela não está exatamente entre as duas barrinhas vermelhas, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá no telescópio e vou mexer no meu focalizador, né? Vou acionar, eu tenho um motor que eu aciono o foco e eu vou acionar o foco para trazer a minha câmera para fora ou para dentro para verificar se esse foco melhora. Ou seja, agora eu vou tentar minimizar essa distância aqui de 0,34. Vou tentar fazer esse número chegar o mais próximo de 0,00. Pode ser que eu não consiga chegar a 0,00, mas eu quero chegar próximo disso, né? E nesse momento, eu não sei se eu tenho que movimentar a minha câmera para dentro no foco ou para fora do foco, né? Então, isso é tentativa e erro. Eu vou primeiro movimentar ela para fora, mas é um palpite, né? Então, deixa eu ir lá movimentar um pouquinho, a gente faz uma nova imagem. Bom, movimentei, vamos fazer uma nova imagem e vamos verificar aqui se esse número vai... Bom, número piorou bastante, né? 2,30 significa que eu tenho que movimentar na direção contrária, né? Então, vou lá movimentar. Bom, movimentei para dentro, né? Na direção contrária, vamos fazer uma nova imagem, ver se esse número diminui. Olha, ele diminuiu tanto que ele passou um pouquinho, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou movimentar um pouquinho de volta, né? Para fora. Vamos lá. Uma nova imagem. Passou um pouquinho, né? Vamos voltar para dentro um pouquinho o foco. Esse processo, pessoal, seria bem mais fácil se o focalizador pudesse ser operado daqui, né? Bom, mas 0,03. O foco já está muito próximo, né? 0,03 é praticamente zero. Eu vou considerar que o meu foco foi alcançado, tá certo? Eu poderia tentar aqui
melhorar ainda mais para chegar em 0,00. Não é difícil, tá? Só leva um pouco mais de tempo. E como o objetivo aqui é apenas demonstrar para vocês o meu fluxo de trabalho, eu vou então considerar que isso foi feito. Eu vou fechar aqui e agora eu vou remover a máscara de Bat9 lá, tá certo? Prontinho, pessoal. Removi a máscara de Bat9. Agora nós estamos prontos para apontar o telescópio para onde realmente interessa, né? Que é onde? Que é M20, né? A nebulosa da Trífida, tá certo? Então, novamente, eu vou usar a ferramenta GoTo++, pegando as coordenadas de Trífida. Vamos só verificar aqui aonde exatamente está a Trífida, né? No céu. Então, se eu buscar aqui por M20, a gente vai ver que ela está aqui, né? Então, ela está aí com exatamente quantos graus de elevação no momento? Ela está aí com 60 graus e 45 minutos de elevação no céu, né? Do lado leste, que é o lado que o telescópio já está apontado. Então, o que eu vou fazer agora é copiar novamente as coordenadas de Trífida para fazer o apontamento, tá? Bom, Trífida é um objeto que eu não preciso fazer a cópia dessas coordenadas. Por quê? Porque eu já tenho aqui no meu catálogo, né, a nebulosa da Trífida, tá certo? Já está aqui salva, né? Então, eu vou dar o comando GoTo++, e a gente vai assistir o telescópio se movimentar e centralizar a Trífida no meu campo de visão, né? Então, vamos dar aqui o comando para o telescópio se movimentar, né? A gente pode ver aqui a movimentação do telescópio. Ela está um pouco mais próxima do zênite, né? Um pouco mais alta no céu. Ele só se deslocou um pouquinho para essa região. E agora ele vai fazer a aquisição de uma imagem, né? Então, a exposição para o plate solve é de 8 segundos. Ele faz uma exposição de 8 segundos e vai fazer o solve, né? Vai comparar com o catálogo. A gente já pode ver, né, a nebulosa da Trífida aí no campo, né? Ou seja, dessa vez ele centralizou a nebulosa e ele não precisou fazer um segundo go-to, né, uma segunda movimentação do telescópio, porque na primeira ele já chegou aonde a gente queria. Bom, a gente está pronto para começar as primeiras aquisições da Trífida, né? Começar a fazer uma aquisição de maior duração, né? Vamos aí tentar fazer aí os, sei lá, 200 segundos, né, de aquisição em Trífida. Para isso, pessoal, a gente precisa fazer a última parte, que é a parte bastante importante, que é iniciar a autoguiagem, né? Então, isso é feito com um outro software, que é o PHD, né? Então, esse software aqui. Esse software, qual é a função, né, da autoguiagem? A função da autoguiagem é corrigir pequenas imperfeições no acompanhamento do objeto que a gente vai fotografar, né? Para que a imagem saia nítida, não saia borrada, por erros no acompanhamento do objeto. Vamos lembrar que todos os objetos no céu têm um movimento aparente causado pela rotação da Terra e a montagem equatorial ali, ela está o tempo inteiro acompanhando o objeto. Mas por mais perfeito que seja esse acompanhamento, ele nunca é 100% perfeito, tá? Por conta de imprecisões na engrenagem, mesmo considerando que essa é uma montagem excelente, que essas engrenagens são usinadas com a mínima tolerância possível, ainda assim essas engrenagens têm um erro periódico. E, além disso, a gente tem turbulência atmosférica, tem vários outros fatores que levam a movimentação desse objeto no campo, tá certo? Então, a ideia aqui é acionar aquela segunda câmera, a câmera do meu telescópio de guiagem. Essa câmera, ela vai selecionar uma estrela de guiagem e ela vai monitorar o deslocamento dessa estrela ao longo dos pixels da imagem. Sempre que essa estrela se movimentar acima de um certo limite, um comando vai ser mandado automaticamente para a montagem para corrigir e trazer essa estrela de volta para o local onde ela deveria estar, tá certo? Então, aqui eu conecto a montagem de guiagem
E aí eu começo a fazer uma aquisição na minha câmera de guiagem, tá certo? Então aqui vai aparecer as estrelas que o campo da minha câmera de guiagem está enxergando, né? Então tá aí as estrelas, né, que estão sendo observadas no campo da minha câmera de guiagem. Então, tudo que eu preciso fazer aqui é automaticamente selecionar uma estrela e começar a minha guiagem, né? Então, é essa estrelazinha que está aqui no centro desse quadrado que vai ser monitorado o deslocamento dela, tá certo? Então, o que está acontecendo agora? Agora, essa estrela está sendo monitorada e sempre que essa estrela, ela se movimentar, né, 0,16 pixels em ascensão reta, 0,15 pixels em declinação, um comando vai ser emitido, né, para a guiagem, para trazer de volta essa imagem ao centro do campo, tá? Ao centro desse quadradinho aqui. Então, aqui em cima, a gente observa o gráfico de guiagem, né? Então, a gente está aí com um erro de guiagem em torno de 0,39, 0,40 segundos de arco, né? Que é um erro bem razoável. E nós já podemos começar as nossas primeiras aquisições. Tá? Então, vou voltar aqui para o Astrophotography Tools, vou minimizar aqui essa janela aqui do APT, e nós vamos configurar, então, um plano de aquisição. Né? Então, esse plano de aquisição, nós vamos adquirir light frames, a exposição, eu vou colocar uma exposição de 200 segundos, eu vou colocar uma exposição de 150 segundos, já que a gente vai demonstrar a aquisição apenas, né? Eu não estou fazendo isso para fazer a aquisição real de uma imagem maravilhosa. Eu vou deixar uma exposição mais curta aí de 150 segundos, um bin de 1, né? E vou fazer aqui 5 frames, né? 5 frames de filtro de luminância, né? O filtro 1, tá certo? Bom, vamos tentar fazer então a aquisição desses 5 frames de luminância, né? Eu vou dar o comando aqui, OK, e a minha câmera vai começar a fazer a imagem. Para isso, pessoal, eu vou precisar desligar a luz aqui da antessala, né, para não dar interferência com a aquisição da imagem, né? Então, vou só desligar aqui a luz. Vou desligar a luz ali fora também, que está ligada, só um minuto. Certo, pessoal. O que eu vou fazer agora é dar OK aqui, selecionar o plano, né, que são 5 frames de 150 segundos, e iniciar, né? Então, olha lá, ele começou 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, ou seja, ele vai fazer uma imagem, uma foto de 150 segundos aqui de trífida, né? A gente pode, enquanto isso, checar aqui como é que está a nossa guiagem, né? A gente está vendo aí, está com um erro aí de 0,39 segundos de arco, tá certo? Então, nós vamos aqui minimizar aqui essa janela, vamos esperar os 150 segundos, e aí nós vamos visualizar, através do software PixInsight, como é que ficou esse frame de 150 segundos no filtro de luminância, tá, pessoal? Então, vai ser uma imagem preta e branca. Para ter uma imagem colorida, a gente vai ter que fazer fotos no filtro de luminância, no filtro vermelho, no filtro verde e no filtro azul, e depois combinar digitalmente essas imagens, tá certo? Então, hoje, eu vou mostrar para vocês apenas a parte de aquisição dos dados, tá? Para o vídeo não ficar tão longo, eu vou mostrar, desculpa, a parte de aquisição. Em um outro vídeo, a gente faz, então, a parte de processamento, tá certo? Aqui a gente vai com 84 segundos. Enquanto isso, eu vou mostrar aqui que tipo de informação a gente pode visualizar aqui no APT, né? Então, aqui está falando que está no frame 1 de 5 frames, né? Então, a gente fez um plano de imagem para capturar imagens de 150 segundos, então está no frame 1 de 5. Aqui é a duração do frame atual, né? 109, 110 segundos. A duração total
desse plano de imagens é de 11 minutos. Deve terminar 21 e 22. Aqui eu tenho a potência do sistema de Peltier de refrigeração da minha câmera. Então, ela está usando 73,73% da potência para manter a minha câmera a uma temperatura, o sensor dela a uma temperatura de menos 10 graus. Aqui o filtro que está sendo utilizado, o filtro 1, né? Aqui é onde a gente visualiza a imagem, tá certo? A gente já pode fechar essa janela aqui do PointCraft. Bom, e aí a gente adquiriu a nossa primeira imagem. Vamos ver como é que ela saiu aqui no... aqui no PixInsight, né? Então, eu vou selecionar aqui a pasta onde a imagem está sendo capturada. Acho que é essa imagem. Ele mudou um pouco aqui o... né? Então, aqui está a nosso primeiro frame de trífida, né? Essa nebulosa realmente ela é muito linda. A gente consegue ver aqui bastante informação, né, nesse frame de luminância. Ela tem bastante poeira aqui também. Ela tem essa nebulosa de emissão bonita aqui, que tem bastante hidrogênio ionizado, ela parece vermelha. E ela tem essa outra nebulosa aqui de reflexão azul, né, rica em oxigênio ionizado. Tá certo? Então, agora, pessoal, nos resta esperar, né, que as outras aquisições sejam feitas, tá certo? Vamos ver aqui como é que está a nossa guiagem, né? Sempre bom a gente estar monitorando o que está acontecendo, né? O erro de guiagem subiu um pouquinho para 0,49 segundos, mas provavelmente por conta desse spike aqui que teve, né? Alguma coisa aconteceu aqui, talvez algum cabo mais preso, alguma coisa, que a montagem deu esse pulozinho aqui, né? Então, esse valor subiu um pouco. Mas 0,49 segundos ainda é um erro de guiagem bastante razoável, tá certo? Então, se vocês observarem, essa é a versão do PHD que faz multi-star guiding, ou seja, guiagem em mais de uma estrela, né? A gente tem a estrela principal, que ele está guiando, e ele monitora todas essas outras estrelas que estão aqui. Ele monitora, inclusive, a turbulência atmosférica a que a imagem dessas estrelas está sendo submetida, né? Para calcular melhor o centroide, né? O centro da estrela de guiagem que ele está monitorando, né? Então, a gente tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estrelas, né, que estão sendo monitoradas, fora a estrela principal, a estrela de guiagem, tá certo? Como é que esse gráfico, o que esse gráfico aqui tá nos mostrando, né? Então, esse gráfico, ele tem uma linha vermelha, que vocês estão vendo aqui, e uma linha azul. A linha vermelha são os deslocamentos da estrela em declinação, e a linha azul são os deslocamentos da estrela em ascensão reta. Se tudo fosse perfeito, a atmosfera absolutamente perfeita, sem nenhuma turbulência atmosférica, a guiagem fosse maravilhosa, né? Não tivesse absolutamente nenhum erro periódico nas engrenagens, nem nada, essas duas linhas seriam absolutamente retas, flats, aqui no zero, né? Então, aqui a gente tem 0, menos 1 e mais 1, né, de deslocamento, e 2, e assim por diante. As duas linhas seriam completamente retas. Então, essas linhas, elas não devem se desviar significativamente do zero aqui, né? Então, elas devem ficar sempre próximas daqui. O tempo inteiro, né, a montagem está mandando correções, ó, pulsos, né, pulsos de guiagem para os motores de ascensão reta e declinação da montagem fazer essa compensação, né, para que o objeto fique o tempo inteiro, durante todo o período que a gente está fazendo a aquisição da imagem, a imagem fique exatamente dentro do campo que a gente quer, sem se movimentar e sem borrar, né, assim, a imagem, sem degradar a nossa imagem, tá certo? Essa é uma visão aqui de tipo de alvo, né, bullseye, né, uma visão aqui, quer dizer, se a guiagem estivesse perfeita,
esses pontos azuis estariam todos aqui no centro. Vocês podem ver que eles estão distribuídos em torno do centro do alvo aqui, né? A gente não tem muitos pontos azuis aqui muito fora, né? Então, todos eles, a maioria, talvez 90% deles, esteja aqui dentro de 0,5, mais ou menos 0,5 segundos de arco, tanto em declinação quanto em ascensão reta. Tá bom? Bom, vou minimizar aqui, porque não tem muito sentido a gente ficar olhando para esse gráfico o tempo todo, né? A gente está no terceiro frame de 150 segundos, então ele já baixou um segundo frame, né? Vamos comparar aqui o segundo, né, que ele fez. Está aqui o segundo frame. Vamos ver aqui como é que ele se compara com o primeiro, né? Então, vou colocar aqui um do lado do outro. Olha que imagens bonitas, né? De trífida que a gente está vendo aí, né? Essa câmera que eu estou usando, pessoal, é a TIC 314. Ela tem um sensor bem pequenininho, ela tem uma resolução baixa, né, de 1.4 megapixels, mas o sensor dela é extremamente sensível, né? E é uma câmera que, assim, eu tenho ela, já deve fazer aí uns 5 ou 6 anos, no mínimo, e é uma câmera que eu não me canso de surpreender com a sensibilidade dela, né? É uma câmera que realmente vocês podem ver que ela capta muita informação mesmo, né? Bom, enquanto isso, a gente pode visualizar também aqui, pessoal, né? Para onde o telescópio está apontado, né? Então, essa janela aqui eu monitoro exatamente para onde o telescópio está apontado. Uma coisa importante, pessoal, é que a gente precisa estar sempre atento ao ponto onde o objeto cruza o meridiano, né? Então, meridiano, pessoal, seria a linha imaginária, né, na esfera celeste que cruza, né, o norte e o sul, né? Então, quando o objeto faz essa transição, o telescópio fica numa posição quase que apontado para o zênite, né? Então, quando ele passa do meridiano, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que essa parte do telescópio, do focalizador da câmera, ela vai se aproximar perigosamente do pilar que sustenta, né, o conjunto todo, tá? Então, eu não posso fotografar muito tempo depois do objeto cruzar o meridiano, sob o risco do telescópio bater no pilar, né? Então, é sempre bom a gente... Eu costumo fazer o quê? Eu costumo vir aqui, né, no Cartas do Céu, ver as informações do objeto que eu estou fotografando, nesse caso M20, e eu vejo aqui, ó, essa informação aqui do trânsito, ou seja, quando que esse objeto vai cruzar o meridiano. Ele vai cruzar o meridiano às 11 horas e 5 minutos, né? Então, se a gente fosse fazer exposições bem longas aqui, quando desse 11 horas, um pouquinho depois do trânsito, né, lá para as 11 horas e 10 minutos e 15 minutos, eu teria que emitir, parar tudo, parar de fazer a captura do objeto e emitir um novo comando de go-to. Dessa vez, o telescópio iria fazer o que a gente chama de meridian flip, né? Ou seja, a troca de meridiano, né? Ele ia se aproximar do objeto, mas pelo outro lado, tá? Então, ele ia fazer um giro aí, né? Para começar a fazer a aquisição do objeto a partir do outro lado, justamente para não correr o risco do conjunto todo bater no pilar, encostar no pilar, tá certo? Porque isso aí é algo catastrófico, né? Pode danificar irreversivelmente a montagem, né? Um equipamento extremamente sensível. Montagem, a câmera, enfim, não é algo nada bom. Então, isso daqui é algo que eu gosto muito de estar observando, né? A posição do telescópio, tá certo? Bom, pessoal, a parte de aquisição, o fluxo de trabalho que eu gostaria de mostrar para vocês é basicamente esse. O que vai acontecer aqui depois dos 5 minutos, né? Como eu vi que está dando tudo certo, né? Que o frame de luminância deu bacana, né? A imagem saiu legal. O que eu vou fazer agora, quando completar aqui os 5 frames de 150 segundos, é que eu vou adicionar aqui no meu plano, eu vou editar ele, né? Eu vou editar o plano de imagens, e aí eu vou colocar
vou planejar, vou programar, né, a aquisição para fazer os frames com filtro vermelho, né, com filtro verde e com filtro azul. Né? Vou fazer, então, digamos aí, 5 exposições com filtro vermelho, 5 com filtro verde e 5 com filtro azul. Com isso, eu vou ter todas as imagens, toda a informação que eu preciso para montar a minha imagem colorida de trífida, tá certo? Então, eu vou só esperar aqui completar os 150 segundos e eu vou mostrar para vocês como configurar esse novo plano de imagem com os filtros vermelho, verde e azul. E aí, quando eu inicializar essa aquisição, eu vou parar o vídeo, tá certo? Porque era tudo que eu tinha para mostrar para vocês por hoje, tá bom? Bom, ele parou, né? Eu vou editar aqui e eu vou colocar o quê? Vou colocar aqui agora filtro 2, né? Atualizar isso daqui. Vou colocar o filtro 3, adicionar uma nova linha, né? Então, filtro 2 é o filtro vermelho, o filtro 3 é o filtro verde e o filtro 4 é o filtro azul, né? Então, agora, pessoal, quando eu der OK, a minha sequência vem para cá, né? E aí eu posso inicializar a sequência. O que vai acontecer? Ele vai fazer 5 imagens de 150 segundos com o filtro 2, ou seja, o filtro vermelho. Em seguida, ele aciona a roda de filtros para colocar o filtro verde na posição e começa a fazer as 5 aquisições de 150 segundos com o filtro verde e assim por diante com o filtro azul, tá certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí, né? Espero que tenha dado para ter uma ideia, né, do nosso processo de imagem, né? Outros astrofotógrafos certamente têm outra forma de fazer, outra sequência, né, de fazer as coisas. Talvez usem outros softwares de aquisição, tem vários, né? Mas o Astrophotography Tool é um software que a versão comercial dele é muito barata para tudo que ele faz, né? Vocês viram aí a conveniência que ele nos dá para o apontamento do telescópio com as ferramentas de Pointcraft. Essa ferramenta ela é muito poderosa, ela é inclusive uma ferramenta que você pode utilizar quando você está fazendo imagens em vários dias sucessivos do mesmo objeto, ele consegue centralizar o objeto exatamente da mesma forma que você fez no dia anterior, né? Então, ele economiza aí muita dor de cabeça para o astrofotógrafo e ele é um software muito barato para o tanto de recursos, né, que ele traz, tá certo? Eu realmente gosto muito desse software, mas tem outros softwares, inclusive até mais completos que o Astrophotography Tool, né? Mas eu diria que talvez não tão intuitivos, com uma interface não tão boa, né? Na minha opinião. Lógico que isso daí é uma questão puramente de opinião, né? Talvez eu tenha me acostumado, né, a usar ele e, enfim, ele me traz tudo aquilo que eu preciso no momento, tá certo? É isso, pessoal. Eu vou parar aqui o compartilhamento da minha tela, né? Para que a gente possa, então, iniciar. Eu vou iniciar aqui, ó. Né? Então, ele começou aí a fazer as fotos, né? E vou, então, minimizar aqui, voltar aqui para a nossa live. Vou parar aqui o compartilhamento. Tá bom? E é isso, pessoal. Ainda bem que hoje deu tudo certo, meu computador não travou, né? A gente conseguiu ver tudo que a gente precisava ver. É isso. Um abraço aí para vocês. Qualquer coisa, coloquem as dúvidas de vocês aí no nosso canal, que a gente responde na medida do possível, tá bom? Um abraço. Depois eu vou mostrar a imagem final, né, desses poucos frames, né, que a gente fez de trífida, tá bom? Um abraço, boa noite. Gostou do nosso conteúdo? Compartilhe, curta, siga.